O nosso assunto de hoje é sintonia emocional e conjugal. E eu faço essa colocação desse tema, não simplesmente uma coisa superficial, mas eu chamo isso de uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Porque todas as vezes que nós internalizamos emoções e internalizamos emoções negativas, automaticamente isso vai, amanhã ou depois, criar um estrago muito grande. Porque nós vamos internalizando, não percebemos o mal que isso faz e o resultado é que vai explodir. Ou seja, se não lidarmos corretamente com as emoções, mais cedo ou mais tarde, isso vai explodir. A diferença, é preciso que entendamos a diferença entre emoção e sentimento. Emoção e sentimento. Porque eu até faço essa comparação com uma onda do mar. E a verdade é que a emoção, ela é a manifestação física do sentimento. A manifestação física do sentimento. Há um sentimento, ele está quieto, e algo aciona esse sentimento. Quando algo aciona esse sentimento, automaticamente explode. Então é aquela maneira de esperar alguma coisa. Tem gente que vive esperando que algo vá acontecer. Por que a pessoa vive esperando que algo vá acontecer? Porque ela está armazenando, e ela não vê saída para isso. E ela sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai explodir. E isso é o que nós precisamos trabalhar em relação às emoções. É preciso que tenhamos cuidado, e eu vou chamar a atenção para o tema consciência emocional. Muitas vezes nós ignoramos as reações físicas do nosso cônjuge. Nós ignoramos, ou seja, não prestamos atenção e por isso nós não percebemos alguns indícios físicos de que algo não está funcionando bem. Não hoje, talvez, eu acho que hoje isso caiu em desuso, mas os mais antigos, não da minha época, porque eu sou da época mais nova, né? Mas os mais antigos diziam assim, bastava um olhar do meu pai. Vocês já ouviram isso? Bastava o olhar da minha mãe e a linguagem já estava ali manifesta e o outro entendia perfeitamente. O que havia aí nesse momento em que o pai ou mãe olhavam para o filho? O filho entendia, havia uma consciência de que algo estava errado. E muitas vezes no nosso relacionamento nós ignoramos, não temos a consciência emocional para verificar, entender, estarmos atentos que algo não está funcionando. Aliás, até muitas vezes o mais fácil que eu percebo pessoas fazendo são elas fugirem do confronto, elas fugirem da realidade e sai para um lado, sai para o outro, vai dar uma volta, né? E pensa que quando voltar para casa, tudo vai estar ótimo. Já perceberam isso? Não sei se, certamente não acontece com vocês, né? Mas acontece com pessoas. Houve um mal entendido, houve uma discussão, houve uma briga, seja lá o que for, aí o outro vai dar uma volta de carro, né? E quando ele volta, ele quer que tudo esteja como deveria estar.
O que está faltando aí? Está faltando consciência do quadro emocional. Quadro emocional que se manifesta com indícios físicos. Aí é preciso você conhecer bem o seu cônjuge, para você perceber, assim como você percebia seu pai e sua mãe quando olhava para você, você precisa perceber também no seu cônjuge. Não que o outro vá tomar uma posição semelhante à de pai ou mãe. Entenda bem isso. Você não está casada com seu pai, você não está casada com a sua mãe. Por isso que até muitas vezes no relacionamento, nas palavras de chamamento que um usa para o outro, às vezes usa-se, meu filho e minha filha, né? E pelo que eu tenho observado, o que as mulheres mais odeiam, eu falar não querem, mas eu posso usar a expressão mais forte, odeiam, é serem chamados de minha filha, né? Minha filha. Um dia uma esposa falou para o marido isso: eu não casei com meu pai, porque ele sempre chamava ela de filha, e ela disse: eu não casei com meu pai, porque dá um conceito de paternidade, mas ao mesmo tempo dá um conceito de autoritarismo, não tanto de autoridade, de autoritarismo. Quando se usa uma expressão forte desse jeito, entenda bem, qual é a diferença entre autoridade e autoritarismo? Imposição. A autoridade, exatamente, imposição. A autoridade é um direito legal. A autoridade é um direito legal, não importa. Pode ser pai com filho, pode ser patrão com empregado. A autoridade é um direito legal. Autoritarismo é a busca de exercer a autoridade pela força. A busca de exercer a autoridade pela força. É a imposição, autoritarismo. E é aí que muitas vezes o relacionamento é prejudicado. Porque ao invés de haver o companheirismo, ou seja, tudo aquilo que nós temos levantado, que traz a felicidade da vida conjugal, diálogo, companheirismo, afetividade, acordo, tudo que traz a felicidade da vida conjugal, não entendendo isso, age sem ter a consciência emocional e agir da forma devida. Alguns indícios físicos que eu coloquei podem ser a própria expressão, a maneira de olhar. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de olhar olho no olho, né? Aí a esposa falou para o marido: olha para os meus olhos, pode falar, eu estou ouvindo, eu ouço com o ouvido, né? Mas é uma maneira da pessoa estar fugindo da realidade. Aí você vai perceber que emocionalmente alguma coisa não está funcionando da maneira que deveria funcionar. Aí o que acontece? Vai acionar as emoções. Entenda bem uma coisa, nós temos emoções positivas e negativas, inevitável. Positivas e negativas. Se você entende que a emoção é a expressão física do sentimento, você vai entender que por detrás da sua emoção há um sentimento. Por detrás da sua emoção há um sentimento. Sentimento esse que foi criado, então, por exemplo, quando alguém internaliza uma mágoa, ela cria um sentimento negativo. E quando alguma coisa mexe com isso, eu costumo dizer que isso funciona como um botãozinho vermelho lá no inconsciente, que quando ele é acionado, explode. Porque um sentimento foi gerado por algo negativo que aconteceu, isso não foi resolvido, isso não foi tratado, isso foi internalizado, e para aquele que não fez muita questão, ou seja, para aquele que não sofreu a dor nesse momento,
ele acha que está tudo certo. Ou vocês nunca viram no relacionamento aquela pessoa que há um desentendimento, aborrecimento, e depois está conversando como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Parece que está tudo às mil maravilhas. Na realidade, isso não funciona. Por quê? Porque essa pessoa está tentando passar por cima, não está identificando, não está trabalhando as emoções, não está entendendo as reações, e as reações precisam ser compreendidas, para que nós possamos trabalhá-las da melhor maneira possível. Quais reações nós podemos colocar, pelo menos algumas das reações, para eu dizer as emoções básicas que nós podemos apresentar? Raiva, atração, enfado, contentamento, curiosidade, aversão, exaustão, medo, culpa, solidão, galhofa, ciúme, tristeza, abalo, tensão. São 15 e não são todas. Eu estou apenas colocando 15, que são as mais frequentes que acontecem na vida das pessoas. E nós começamos aqui com a raiva. Raiva. Entenda que a emoção, raiva, você vai ver raiva tanto como sentimento como emoção. Tanto como sentimento como emoção. Como sentimento, raiva é um sentimento natural em todo ser humano. Todo ser humano tem raiva. Se você falar para mim que você não tem raiva, eu vou dizer que você está no lugar errado. Ok? Porque aqui todo mundo tem raiva. Aqui na Terra todo mundo tem raiva. Raiva é um sentimento natural. E eu vou dizer mais ainda. Não é errado você ter raiva. Não é errado. Não se contente só com isso não, espera um pouquinho. Senão você vai achar que está tudo bem. Não se contente só com isso não. Não é errado você ter raiva. A grande questão da raiva é quem controla a raiva, ou quem controla a situação. A grande questão é quem controla a situação. Eu gosto de fazer essa ilustração em relação à raiva, porque eu não sei quanto a vocês, eu falo a meu respeito. Uma das coisas que me tirava, de vez em quando ainda, mas muito mais, era trânsito. Trânsito. Ou coisinha para dar raiva na gente, né? Trânsito. Você vai numa pista com duas faixas, né? Aí você vê um sign ali na frente dizendo que a meia milha, a faixa da direita vai estar fechada. Aí você, um motorista prudente, responsável, o que você faz? Passa para a faixa da esquerda e vai, todo mundo em fila indiana. Aí quando está quase chegando a sua hora de passar naquele afunilamento, você olha pelo retrovisor da direita, vem um lá de trás, que se acha mais esperto que todo mundo, para entrar na sua frente. E aí, o que acontece? Dá raiva, não dá? Dá raiva. Aí eu digo o seguinte, você tem 3 possíveis atitudes. 3 possíveis atitudes. A primeira atitude é aquela de colar no motorista da frente e na minha frente não vai entrar. Sabe aqueles motoristas que ficam coladinho e não deixam entrar? Corre o risco de bater. O da frente segurou o freio, o outro vai e bate, porque ele estava tão atento no retrovisor que não viu que o outro freou. E volta e meia nós vamos encontrar acidente na estrada assim. Volta e meia. Volta e meia. Ele não deixou o outro entrar. Ou então ele não tem, vamos dizer assim, essa ousadia, ele tem um pouquinho de receio, ele vai deixar entrar. Mas a buzina
a buzina vai funcionar. O dedo vai indicar. A voz vai levantar. Ele grita, ele xinga, ele faz sinal com a mão, ele buzina. Fica nervoso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu acho que não, né? Quando vocês passam por isso, que vocês ficam nervosos, dá uma espécie de um mal-estar aqui na coluna, aqui no low back, dá um mal-estar aqui, né? Sabe o que foi isso? Foi um shot de cortisol que você levou, porque a glândula suprarrenal, que produz o hormônio anti-estresse, na tensão que você ficou, deu um shot de cortisol para você tentar acalmar. E essa reação tão enérgica que você teve pode estragar o seu dia e a sua vida. Agora, já pararam para pensar que aquela pessoa que fez isso com você, nunca mais você vai ver? Já pararam para pensar nisso? Qual é a probabilidade de você encontrar com alguém que lhe dê uma fechada no trânsito? Qual é a probabilidade? Quase que zero. E ele viu que você ficou nervoso, saiu rindo de você, e você ficou tenso, estragou seu dia. Você nem sequer conseguiu olhar direito a fisionomia da pessoa, porque no momento ali o vidro era escuro ainda, não dava nem para saber quem era. Ou então você vai usar uma terceira opção. Vá em paz, me deixe em paz. Aí eu pergunto, das três, qual é a mais eficaz? Tem gente que vai achar que não. Tem gente que vai achar que não, mas a mais eficaz é, vá em paz, me deixe em paz. Porque a buzina que nós queremos usar, ela não vai ensinar o motorista da frente. Aliás, nós somos tão impacientes, já viu como é que o ser humano é impaciente? Pare um pouquinho e pense. O quanto nós precisamos trabalhar o nosso emocional. Pare e pense. Por quê? Se o outro anda devagar na nossa frente, nós ficamos com raiva. Mas se passa o outro correndo, também ficamos. Afinal de contas, tudo que nós queríamos quando aquele que passou correndo foi embora, é que viesse um xerife, né, para poder multá-lo. Ou seja, nós começamos a querer agir como juiz, condenando as pessoas. Por que isso? Falta de maturidade emocional. Aí nós vamos entender por que o mundo está do jeito que está. E nós precisamos trabalhar esse entendimento, porque ou trabalhamos isto, ou então sabe o que acontece? Aquilo que não trabalhamos em nós, individualmente, afeta o nosso relacionamento. Inevitável. Inevitável. Aquilo que nós não trabalhamos em nós, individualmente, afeta o nosso relacionamento. Então nós precisamos observar o que temos levantado até aqui, a importância da consciência emocional. É preciso nós observarmos também um outro ponto, a análise que nós precisamos fazer acerca do nosso emocional. Definitivamente, não tem como fugir a esse conceito. Se pudéssemos, seria ótimo, mas nós não temos como fugir. De uma certa maneira, o nosso passado molda o nosso comportamento. O nosso passado, bom ou ruim. Eu não estou falando só de coisas ruins. O nosso passado, bom ou ruim, molda o nosso comportamento. Quando eu falo da análise emocional, eu estou dizendo da importância da pessoa olhar para si.
não para o outro. Ou seja, o quanto eu posso olhar para o meu interior, para o meu inconsciente, e observar aquilo que em mim atua, de forma que isso tire o meu equilíbrio emocional. O quanto eu preciso olhar para isso. Porque é muito fácil olhar para o desequilíbrio do outro. Vocês já observaram que sempre numa situação de crise no relacionamento, o outro é o culpado? Ou a outra é a culpada? Já observaram isso? É muito raro, eu que lido com atendimento a casais, é muito raro eu encontrar uma pessoa que venha me procurar e pela primeira vez ela diga assim: eu vim aqui para lhe pedir ajuda, porque o meu casamento está acabando e eu sou o errado. Normalmente eu vou ouvir, porque ele, porque ela, porque ele, porque ela. Porque não enxergamos no primeiro momento, no primeiro instante, aquilo que acontece conosco. E por que agimos da maneira como agimos? Não será que isso tem a ver com a nossa história? Isso não será que tem a ver com o nosso passado? Isso não será que tem a ver com a nossa formação, com a nossa família de origem? E com certeza absoluta, família de origem afeta muito os relacionamentos conjugais. Família de origem. Porque é na família de origem que nós formulamos os conceitos. Na família de origem nós formulamos os conceitos. E o que ocorre é que um vem de uma origem, um vem de uma família, outro vem de outra família. Eu sei que há divergências, e com certeza não tem como ser diferente. E nós vamos, inclusive, falar desse assunto, divergência, na próxima reunião. É importante entender isso. Sempre haverá divergências. Mas nós reprovamos a pessoa em função da carga genética que ela traz, em função do meio ambiente que formou, em função da bagagem que essa pessoa traz. Nós reprovamos. E quando reprovamos a pessoa por causa da sua origem, acabamos reprovando também a origem. Aí nós vamos encontrar muitas crises de relacionamento conjugal por causa de famílias. Esse é um problema grave, é um problema sério. Porque, querendo ou não, você casou com um cônjuge, você casou com a sua família. Silêncio, né? Mórbido. Não tem como. Porque você criou um vínculo. Você criou um vínculo. E quando você tem um vínculo, entenda bem uma coisa. A necessidade de reconciliação com as pessoas que estão neste vínculo é uma necessidade. É uma necessidade. Nós vamos também falar desse assunto um pouco mais na frente, talvez daqui a 2 ou 3 reuniões, nós vamos falar desse assunto também. Mas é preciso que se entenda a importância de você olhar para você mesmo e entender que a vida vai precisar ser vivida na harmonia que o relacionamento exige. Não tem como você ficar num casamento que você olhe para frente e não veja nada que possa motivar você a caminhar. O que você espera do seu casamento? Aí a pessoa diz, não sei. A pessoa não consegue ver lá na frente.
não consegue ver o envelhecer juntos, não consegue ver a realização conjugal, não consegue ver o resultado daquilo que eles estão semeando. Não consegue ver. E aí, na realidade, quando você não consegue ver lá na frente, você perde a motivação do hoje. Para que fazer alguma coisa se eu não sei o que vai dar? Mas quando você consegue visualizar o que vai acontecer, você consegue lutar por isso e enfrentar as situações que você precisa enfrentar. Para isso, dentro desse conceito de análise emocional, entenda uma coisa: conheça quais são os gatilhos que acionam você. Todos nós temos gatilhos. Todos nós temos. Talvez o que acione um não seja o mesmo que aciona o outro. Mas todos nós temos gatilhos que nos acionam. E o problema do gatilho é que ele dispara, e quando ele dispara, tarde demais. Tarde demais. Você não prestou atenção e ele disparou. Quais gatilhos nós temos? Você precisa pensar nisso. Quais gatilhos você tem? E eu posso mencionar alguns, apenas para você pensar um pouquinho, e você pode inclusive acrescentar outros. Como tom de voz. Tem pessoas que têm um tom de voz mais alto. Tem pessoas que têm um tom de voz mais brando. Eu vou dizer uma coisa. Fere-se o outro tanto com tom de voz alto como tom de voz brando. Tem gente que num tomzinho de voz bem mansinho massacra o outro. Não precisa gritar, ele fala tão suave que quem estiver perto jamais imagina o que ele está falando. Mas ele tortura o outro que está do seu lado. Às vezes a pessoa tem um tom de voz naturalmente alto. Naturalmente alto. Eu lido com gente, eu vejo isso. Tem pessoas que entram para o atendimento e o tom de voz é tão alto que eu acho que se eu ficasse do lado de fora da minha sala eu conseguia ouvir. Entendeu? Bom, não conseguiria ouvir porque a minha sala tem um bloqueador de som. Mas, teoricamente, sim. E tem pessoas que falam tão manso, tão baixinho, que eu tenho que perguntar, o quê? Isso não mostra efetivamente o quanto essa pessoa é mansa ou brava. Porque eu posso ouvir uma pessoa falando alto e ela ser gentil. Simplesmente ela tem uma entonação de voz alta. Precisa trabalhar isso? Precisa. Pode melhorar? Pode. Mas um dia eu perguntei para uma paciente, por que você fala tão alto assim? E ela disse para mim, porque eu cresci num ambiente que eu era tão hostilizada que se eu não gritasse na minha casa, ninguém me ouvia. Para vocês entenderem que o histórico da pessoa afeta o comportamento dela. E ela teve que treinar a sua voz, porque o marido achava que ela estava com raiva, nervosa, gritando, autoritária, mandando. Quando na realidade não era bem isso. Simplesmente ela tinha uma tonalidade de voz que o outro não compreendia. Aonde está o gatilho aqui? O gatilho está na falta de compreensão. Não é simplesmente não falar alto, na falta de entendimento. Porque nos irritamos com aquilo que o outro está fazendo. O gatilho disparou em quem? Em quem se irritou. O que afeta, o que dispara esse gatilho? Atitudes, expressões faciais, muitas das vezes até com desfeitas, que mostra claramente, a pessoa mostra claramente isso na sua expressão facial. Falta de respeito
finanças, uau, como isso muitas vezes é problema nos relacionamentos. Álcool, expectativas, poder, controle, sexualidade, percepção de abandono, rejeição ou negligência. Isso é algo que afeta. Nem sempre o outro está abandonando, nem sempre o outro está rejeitando. Mas a pessoa tem um sentimento de rejeição que veio lá de trás. Lembra que eu falei do histórico que afeta o comportamento? Aí a paciente falou isso. Ela tinha passado por uma rejeição na infância e um dia teve uma situação contrária e ela conectou isso que aconteceu naquele momento com a experiência lá de trás. Com a experiência lá de trás. E eu precisei orientar, esclarecer que não havia conexão entre aquilo que estava acontecendo no momento com aquilo que aconteceu lá atrás. Mas nós, seres humanos, conectamos, facilmente conectamos. Nós transferimos sentimentos e automaticamente aquilo que aconteceu, nós trazemos para o momento, quando não deveria ser assim, não deveria ser dessa maneira. Além de trabalharmos essa análise emocional, é preciso que nós saibamos articular os nossos sentimentos. Ou seja, como podemos trabalhar isso? Como podemos trabalhar os nossos sentimentos? E aí eu coloco 2 pontos importantes. Já que os sentimentos, eles são o espelho da alma, é preciso que eu mencione, porque se você não menciona, não há como o outro saber. E é preciso que haja respeito. Porque na realidade, entenda bem uma coisa, nem sempre aquilo que o outro fala, nem sempre aquilo que o outro sente, condiz com o que pensamos, fazemos ou sentimos. Nem sempre. Nem sempre. E eu vou dizer que a maioria das vezes. Só que nós entramos em choque com o outro por causa disso. Ao invés de nós pararmos e refletirmos um pouquinho, entendendo o sentimento da outra pessoa. Nunca, na intenção de se colocar numa posição superior. Ele ainda não alcançou a minha maturidade. Não, ela ainda, coitada, sofre de uma situação que ela já não deveria mais sofrer. Nós não estamos aqui para julgar nenhuma pessoa e nem tampouco para dar a posição definitiva do comportamento de ninguém. Nós estamos aqui para entender o que a outra pessoa está sentindo. Se você respeita o que ela está mencionando, aquilo para você pode não representar nada. Ou nunca aconteceu com você? De alguma coisa que é significante para o outro, para você não representar nada? Ou alguma coisa que é significante para você, você quer que todo mundo também julgue aquilo significante? Você já viu aquele tipo de pessoa que quando gosta de uma coisa, começa a falar daquilo e quer que todo mundo fale aquilo? Que a conversa só gira em torno daquilo que a pessoa gosta? Porque para essa pessoa aquilo é significante. E quer que os outros também considerem aquilo significante. Óbvio que nós temos que ter limites, temos que ter entendimento claro. Nem tudo que é significante para mim é significante para o outro. Mas o mínimo que eu espero é respeito. O mínimo que uma pessoa espera é respeito. E não palavras pejorativas como se aquilo não representasse nada. A pessoa se sente diminuída. Porque na realidade ela tem um sentimento, ela tem um conceito, para ela aquilo é importante, mas o outro está qualificando aquilo como nada. Como ela vai conseguir lidar com isso se ela não tem o respeito necessário? Então é preciso que nós mencionemos, mas é preciso que também haja
respeito. E aí nós chegamos na questão que eu considero a questão final, em relação às emoções. Porque aprendemos, identificamos, sabemos como administrar isso, como trabalhar com isso. Porque todos nós agora sabemos como somos em relação às nossas emoções. Sabemos se somos pacientes, se não somos, se ouvimos, se não ouvimos, se ignoramos, se respeitamos, se expressamos, se não expressamos. Entendemos a diferença que há entre nós. Como podemos administrar isso? Como podemos? Se não soubermos administrar isso, isso gera um conflito. Isso vai levar do conflito a uma crise. Porque no meio das emoções que afloram, automaticamente esquenta o ambiente e as pessoas começam a se distanciar. E todo casal que não trabalhar a administração das suas emoções sofre um distanciamento. Como não sofrer esse distanciamento? Como podemos trabalhar? E aí eu vou colocar que nós podemos trabalhar de 3 maneiras. Óbvio que nem todas as maneiras serão 100% corretas, mas tem a correta, tem a 100% correta. Porque quando eu falo de deixar, ou seja, enterrar, que é o que muita gente faz, suprimir as emoções, isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque você internaliza, e muita gente trabalha emoções por esse caminho, internalizando. E aí eu disse, isso é uma bomba relógio. Vai explodir a qualquer momento. Outra maneira é deixar explodir. Tem pessoas que não se importam, deixam que explodam. Deixa que os sentimentos, eu sou assim. Essa é uma expressão extremamente negativa quando alguém diz eu sou assim. Sabe por quê que eu digo que é uma expressão negativa? Porque essa expressão é usada normalmente em atitudes negativas. Eu nunca vejo uma pessoa bem estruturada emocionalmente, bem sucedida na vida, falar assim, eu sou assim. Quando você ouve alguém falar, eu sou assim, ele está se referindo à área débil, ele está se referindo à parte negativa do comportamento. Ah, mas eu sou assim, achando que o outro tem que aturar ele ser assim. Pior do que achar que o outro tem que aturar ele ser assim, é ele se conformar em ser assim. Isso é muito pior. Porque quando ele diz, eu sou assim, ele está dizendo, eu quero continuar sendo assim. Quando na realidade, devemos sempre entender, porque como adultos, nós temos essa responsabilidade. Criança é vítima. Criança não tem culpa do que ela vive, do que ela passa. Adolescente já começa a ter responsabilidade. Agora, adulto é totalmente responsável pelo seu comportamento. Então, quando você diz, eu sou assim, eu digo, olhe-se no espelho e diga, estou feliz. Aí você vai dizer, não é bem assim. Então mude. Porque é possível mudança a partir da determinação em que a pessoa tenha de mudar o seu comportamento. É possível. Então ela pode enterrar as suas emoções, ela pode explodir, ou ela pode desativar. E esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo. Por isso que nós estamos falando sobre emoções. Estamos usando que é como que uma bomba relógio e você precisa desativar essa bomba relógio.
De que maneira, finalizando isso, eu quero dizer, apenas recapitulando o que foi dito, como você pode desativar essa bomba relógio? Primeiro, identifique as suas emoções. Identifique. Procure conhecer bem a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Identifique as suas emoções. Mapeie a sua história emocional. Procure entender por que você tem certas ações e reações e que isso está conectado ou relacionado com a sua história emocional. Aí você vai entender quando você se sente com medo, quando você se sente mais triste, quando você se sente culpado, quando você se sente sozinho, quando você se sente zangado. É preciso que você faça esse mapeamento, porque você precisa expressar para que o seu cônjuge entenda isso. E se você não identifica isso, você acaba se irritando por uma questão que você não externou isso. E o seu cônjuge não tem conhecimento. Procure identificar também e suprir a necessidade do seu cônjuge. Porque a melhor pessoa para ajudar um cônjuge é o outro cônjuge. Eu sempre falo e repito isso, porque só quando não há harmonia entre o casal é que entra uma terceira pessoa para ajudar. Mas o ideal é que um cônjuge seja o ajudante do outro. Muitas vezes você precisa anotar, escrever. E se não é possível, no primeiro momento, você falar isso com o seu cônjuge, eu posso até dizer para você o seguinte: escreva, expresse por escrito aquilo que você sente e põe de maneira que ele tenha acesso para que ele possa ler e entender aquilo que você passa, aquilo que você sente, não no sentido agressivo, não no sentido de acusação, mas no sentido de você expressar os seus sentimentos, as suas emoções. E, acima de tudo, trabalhe o diálogo. Porque sem diálogo é impossível que tenhamos um relacionamento seguro, feliz, no qual possamos trabalhar e ter uma vida estruturada. O que faz a felicidade da vida conjugal? Qual é o caminho? E nós estamos trilhando esse caminho. Estamos falando a cada etapa para que possamos aprender a trilhar o caminho e alcançarmos a felicidade tão almejada no nosso relacionamento. Muito obrigado a todos por estarem aqui nessa noite. Esperamos que tenha contribuído com informações para que sejam colocadas em prática e que haja sucesso, resultado no casamento de cada um de nós. Obrigado a todos, uma boa noite.